Olá, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. A partir de agora, vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes para quem está se preparando para as eleições: as regras, os procedimentos, os cuidados necessários para uma campanha eleitoral segura, organizada e dentro da legislação. Durante esta live, teremos 4 blocos com especialistas que vão apresentar informações práticas e fundamentais para candidatos, dirigentes e equipes de campanha. Vamos abordar temas como abertura de contas bancárias, arrecadação de recursos, o novo sistema eleitoral, conta mais justiça eleitoral, limites de gastos, contratações, despesas de campanha, impulsionamento de conteúdo, material gráfico e, claro, a prestação de contas. A proposta é trazer informação clara e objetiva, esclarecer dúvidas e ajudar todos a evitar erros que possam comprometer uma candidatura ou uma prestação de contas. E para começar, vamos falar justamente sobre um dos primeiros passos de uma campanha: a abertura de conta bancária, a arrecadação de recursos e as novas regras do sistema Conta mais Justiça Eleitoral. Sejam muito bem-vindos à palavra de vocês, especialistas. Minhas amigas, meus amigos do Partido Liberal, estamos começando mais uma live do PL para tratar sobre arrecadação e aplicação de gastos nas campanhas eleitorais e a sua prestação de contas. Estamos aqui com toda a equipe jurídica do Partido Liberal, o Diretório Estadual de São Paulo, doutora Bruna Muriel, doutor Joel Milan, doutor Jonatas Palmeira, doutor Carlos Calado, doutor Giovanni Oliveira e a nossa equipe também de contabilistas, o Antônio e a Sara, para justamente poder conversar um pouco com você, candidato, sobre as obrigações que a Justiça Eleitoral impõe a toda candidatura. Nós já tivemos a primeira fase, que é a fase de registro das candidaturas, com a emissão do CNPJ, e a maioria dos candidatos, se ainda não providenciou, deve imediatamente providenciar a abertura das contas bancárias através do RAS, do requerimento de abertura de contas bancárias, que é disponibilizado no site da Justiça Eleitoral, para justamente obter, junto à instituição financeira, os 3 contas bancárias obrigatórias, né? A conta bancária para arrecadação de recursos privados, as doações de campanha, a conta para o recebimento de fundos públicos, o chamado FEFEC, que é o Fundo de Financiamento Especial de Campanhas Eleitorais, e também a conta de fundo partidário, caso isso seja recebido pelo candidato, também essa modalidade de recurso. Nossa ideia aqui é fazer um bate-papo entre todos os especialistas na matéria para bem informar todas as obrigações para que o candidato não ocorra e incorra em nenhum erro, em nenhum equívoco que possa levar à desaprovação das contas de campanha ou à determinação de restituição de valores ao erário público, inclusive com a aplicação de juros, multa e correções monetárias. Tem sido recorrente e frequente as desaprovações de contas pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral faz uma verificação das contas bastante burocrática, então os candidatos devem, e essa é uma obrigação de todos aqueles que se candidatam, bem conhecer a resolução de prestação de contas, que impõe inúmeras exigências que devem ser observadas pelos candidatos, justamente para, como eu falei, não ter as contas
desaprovadas. E lembrar que a maioria das campanhas vai movimentar recurso público. E o recurso público é auditado pela Justiça Eleitoral ao término da campanha. Todos sabem que precisa ser prestadas as contas até 30 dias depois da eleição. Vamos falar aqui de informes financeiros, o prazo de 72 horas, vamos falar aqui das parciais, mas a prestação de contas é obrigatória no prazo de 30 dias, até por quem não presta contas pode ficar aí sem quitação eleitoral e impedido de concorrer em outras eleições. Mas também, como eu disse, a importância de uma boa prestação de contas é justamente, além, evidentemente, da sua aprovação, para que não o candidato não seja, ao final, obrigado, e muitas vezes essa obrigação de restituição de recursos públicos se acontece com os recursos privados do candidato. Ele faz campanha com recurso público, mas se tiver que devolver, vai ter que devolver do próprio bolso, do próprio dinheiro. Então, por isso, para qualificar os nossos candidatos, é que nós estamos aqui reunidos hoje para trazer esses temas. Eu vou passar a palavra à doutora Bruna Muriel para poder aqui fazer os seus apontamentos iniciais, especialmente em relação às primeiras obrigações que os candidatos têm que providenciar para dar início a verdadeiramente o período de campanha eleitoral. Por favor, doutora Bruna. Bom dia, doutor. Bom dia, não, boa noite. Obrigada, doutor, por esse momento. Agradeço ao PL. Sei que vai ser uma live muito boa aqui com tantas pessoas tão competentes, né? Já está chegando aí a época de campanha. Domingo agora, 16 de agosto, iniciamos a questão da propaganda eleitoral. E para iniciar a propaganda eleitoral, o candidato ele deve já ter alguns requisitos. O primeiro foi o que o doutor já comentou, que foi o registro de candidatura já feito pelo partido. Após o registro de candidatura, nós temos o CNPJ de campanha, que acredito que a maioria dos nossos candidatos já estão com ele. A abertura das 3 contas bancárias, de fundo partidário, FEFEC e doações para a campanha. E, por fim, o último requisito para então começar a campanha, os gastos, a arrecadação e a propaganda em si, é o sistema Conta Mais JE, que é o novo sistema da Justiça Eleitoral, em que o candidato ele tem que se cadastrar para que ali ele consiga fazer a sua prestação de contas. Então, seriam esses 4 primeiros requisitos para agora, no dia 16 mesmo, no domingo, já iniciar a campanha eleitoral. Ao lado da doutora Bruna, da doutor Joel Milan. Doutor Joel, seus comentários aqui, o que você acha que os candidatos precisam estar mais atentos em relação à arrecadação de recursos nas campanhas eleitorais? Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos candidatos que nos assistem, né? Um cumprimento especial ao nosso presidente Tadeu Candelária, deputado Valdemar, a todos aqueles que fazem do PL um dos partidos que mais investe nos candidatos e investe numa coisa chamada conhecimento, né? Transmitir toda essa orientação para que os candidatos possam fazer uma campanha de maneira tranquila, de maneira, vamos dizer assim, eficaz, né? E a preocupação que existe com a arrecadação de recursos é sempre saudável, porque, como a doutora Bruna comentou, o doutor Ricardo também, existem pelo menos 3 fontes de recurso, né? 2 são públicos, que seria o fundo partidário e o fundo eleitoral, e o terceiro é a conta de doações para a campanha. A preocupação do candidato, ou o cuidado que ele deve ter, é saber exatamente de onde vem, qual é o recurso e como ele deve ser utilizado. Deve-se lembrar que esses recursos, como nós falamos, eles caminham de maneira vertical, né? Se saiu de Brasília do fundo partidário, deve aportar na conta do candidato de fundo partidário. Se saiu do fundo eleitoral, também feito por FEFEC, deve aportar na conta de FEFEC. E aqueles outros recursos que os amigos, né, doam pelo seu CPF, sempre limitado a 10%, pessoas que estejam com CPF totalmente regular. Então, o cuidado que deve se ter é para que não se utilize recursos públicos de maneiras em que a lei prevê, que proíbe, né? Por exemplo, um candidato de um partido, fazer um deputado estadual de um partido, fazer uma dobrada
com um deputado federal de outro partido distante e usar recursos públicos. Esses cuidados, sempre o candidato deve procurar o seu advogado, o seu contador e tirar essas dúvidas. Então, antes de usar os recursos públicos, pergunte sempre ao advogado e ao contador se aquele tipo de despesa é permitido fazer com despesa com recursos públicos, porque há despesas que podem ser feitas com recursos privados, que é a conta outros recursos, e não necessariamente podem ser feitos com recursos públicos. Essa é a nossa dica aí do cuidado de utilização de recursos públicos, porque, querendo ou não, é bom lembrar que dessa vez já veio, né, na resolução o princípio da economicidade, coisas que não tinham vindo antigamente. A gente brinca que tem o nosso amigo chamado LIP, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a economicidade. Então, você que é candidato, que vai fazer a gestão de recurso público, observe os princípios e boa campanha para você. Doutor Joel, bem lembrado essa questão em relação às dobradas impuras, né? Dobradas entre candidatos de partidos diversos. Nós tivemos na última eleição muita desaprovação de contas em razão desse material, né, em dobrada, que muitas vezes ele é custeado, né, por um candidato com recurso público, mas em dobrada com um outro candidato de outra agremiação partidária. Isso tem sido considerado irregular pela Justiça Eleitoral e tem os candidatos, inclusive, sendo condenados a ressarcir os recursos públicos que foram despendidos nesses materiais em dobrada. Mas acho que essa é uma grande dúvida, né, doutora Bruna, doutor Joel, em relação a esses santinhos, né? Nós estamos vivenciando aqui uma eleição geral, né? E é muito comum o material em conjunto entre candidatos a deputado estadual e deputado federal. Gostaria que vocês pudessem esclarecer um pouco para a gente como que se dá essa questão da contabilidade do material em dobrada, se há obrigatoriedade de ser convertido em recibo, em doação estimada, quais são os dados necessários nesse material, vai ser CNPJ de quem, precisa tiragem, quais são os dados, né? A gente tem recebido muito questionamento também no partido em relação no material, o que precisa também constar. Então, eu fiz duas perguntas aqui, né? Mas fiquem à Vou começar vontade pelo para poder material, que a gente é um pouco botar. mais tranquilo, vamos dizer assim. No material de propaganda, ele tem que ter, naquele material impresso, tem que ter quatro coisas. Sempre o CNPJ de quem está pagando este material, normalmente um dos candidatos, né? O CNPJ da gráfica, que está confeccionando o material, a tiragem e o partido ou a coligação, caso conste a majoritária no material. O que a gente sempre comenta que o pessoal acaba esquecendo e tem muito problema nas eleições de 2024 é sobre a dimensão do material. A dimensão do material, ela deve constar na nota fiscal. Então, onde coloca lá na nota fiscal santinho, 7 por 9 centímetros, tem que constar a dimensão do material e a unidade de medida, porque senão essa nota é considerada inválida. A gente não consegue colocar ela na prestação de contas porque ela não tem todas as informações necessárias da propaganda. Então, para relembrar, CNPJ de quem está pagando, CNPJ da gráfica, o partido ou a coligação e a tiragem. Essas quatro coisas. E no material e na nota fiscal, sempre a dimensão do material. Doutor Joel, agora em relação à questão das dobradinhas. A grande dúvida que existe, às vezes as pessoas comentam, mas o CPF de todas as pessoas que estão no material devem estar, CNPJ. o CNPJ, desculpa, de todos os candidatos devem estar no material? Não, só a gráfica e quem paga. Então, e a dobrada que a gente fala, o cuidado que deve ter na questão de recurso, né? Se apenas o candidato que paga, só o CNPJ dele que aparece. E muito cuidado, quem é do PL, essa live a princípio é para os candidatos do PL, se você vai dobrar com um partido que não faz parte da coligação, ou mesmo que faça parte da coligação e ou de outro partido ou um deputado federal, tá? Nós entendemos que esse material pago com um partido
Diverso. diverso deve ser pago com a conta outros recursos. Não pode usar o recurso público para isso. Tá? Então, o deputado federal que faz dobradinha com candidato de outro partido, com o deputado estadual, não pode usar os recursos públicos para pagar Esse essa empresário. despesa. Mas, doutor João, mas quando são candidatos do mesmo partido, os dois do PL, e o material vai ser custeado 100% pelo candidato a deputado federal. Vai o CNPJ, então, do deputado federal, da candidatura do deputado federal, e o outro estadual que aparece nesse santinho, ele precisa contabilizar, declarar isso na prestação de contas, emitir recibo de doação estimada. O que vocês entendem em relação a esse assunto? Essa é uma situação bem delicada, né? Nos últimos anos não tem sido declarado. Então, quem paga, declara sem sombra de dúvida. Vamos falar então de dois candidatos do PL. Então, a questão aqui não é a origem do recurso, e sim quem O paga. O lançamento. lançamento. Desde 2018 está sendo feito o lançamento apenas de quem paga, tá? Quem recebe, teoricamente, não há necessidade de lançar. Hoje saiu o manual do TRE, agora por volta no período da tarde, e não trouxe qualquer alteração em relação a essa normativa ou essa orientação. A resolução que trata desse ponto, a princípio, não foi alterada. Então, há um entendimento da seguinte forma: não foi alterada a resolução. O manual que veio não trouxe nenhuma novidade nesse sentido, dizendo que pode ou não pode. Então, é plausível entender que o entendimento pode ser o mesmo. Então, há sim o entendimento majoritário de que não há necessidade de se declarar o beneficiado. Tá? Apenas o que pagou. Apenas o que pagou. No entanto, vale a pena reforçar que isso é um entendimento, tá? Até porque nós pensamos, se nós falamos entre dois deputados do PL, não fica muito difícil operacionalizar, porque o deputado federal fez e comunica ao estadual. Mas vamos pensar que o beneficiado seja obrigado a declarar. Vamos falar Uma campanha majoritária. campanha majoritária. Como que o governador ou o presidente saberia de todos os materiais que foram feitos em seu nome? Então, de certa forma, parece difícil operacionalizar. Então, em resumo, das últimas campanhas tem se feito o apontamento só em quem paga. Considerando que o tribunal não trouxe nenhuma novidade no manual que saiu hoje, saiu hoje não, saiu lá dia 11, né? Nós entendemos que continuaria na mesma sintonia, uma vez que não houve alteração na resolução. Ou seja, quem está pagando deve declarar. Quem está sendo beneficiado, a princípio não precisaria declarar. Mas Mas acho que uma sugestão seria, doutor, quem for o beneficiado, então recebeu o material em dobrada, pede uma cópia da nota, deixa guardada essa cópia da nota, e caso tenha uma nova orientação ou venha uma nova jurisprudência, lançar então para o beneficiário essa doação estimada. mas Mas sempre ter guardado, a gente fala assim, tem que ter sempre o plano A e o plano B. O plano A, não lançar apenas naquele que fez a despesa. O plano B guarda essa nota e, se necessário, vai lançar a doação estimada do que pagou para o que foi beneficiado e no beneficiado ele vai lançar uma doação estimada desse material. Então tem que ter sempre os dois planos. Mantenha a nota lá, deixe um valor no seu limite se necessário, mas por enquanto, caso não haja nenhuma mudança, vamos manter o que já fizemos em São Paulo referente às eleições de 2024, que é lançar apenas naquele que foi o ordenador da despesa. É importante lembrar que essa exceção da obrigatoriedade de contabilização e emissão de recibo em doação estimada é única e exclusivamente para materiais gráficos, É né? exatamente, só para essa questão de dobrada, não tem a ver com comitê, nada disso, é só para esse material, né? Exatamente. Mas falando sobre gastos, vou chamar para participar aqui também nessa conversa conosco, o Dr. Carlos Calado, e gostaria que você colocasse, Dr. Carlos, quais são as precauções que o candidato deve ter
para contratar uma despesa? O que que ele deve observar? A relação CNPJ, CNAE, contratos? Por favor, doutor Calado. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de fazer minhas palavras do doutor Joel, agradecer mais uma vez ao presidente Tadeu, ao presidente Valdemar pela oportunidade e também aqui congratular os candidatos que estão aqui numa noite nos ouvindo para falar sobre prestação de contas de campanha, que é muito importante a gente se capacitar para não ter problema depois. Eu falo que para todos os meus clientes, né, as pessoas que me ouvem, que a eleição tem que terminar em outubro. Agora a gente vê casos de candidatos que ganham ou percam 1 ano, 2 anos depois, voltam a ruminar, voltam a se deparar com a eleição, ou com uma multa, ou com uma devolução erária, ou com uma pena, e não é isso que o PL quer para os seus quadros. O PL quer que seus quadros sigam intactos para eleições futuras e para cada vez mais a gente poder crescer e formar esse que hoje é o maior partido do Brasil. Então, por isso é tão importante essa capacitação. Quanto à pergunta, os gastos, isso é uma questão muito importante, doutor Ricardo. Por que é muito importante? Porque um gasto feito de forma inadequada pode gerar uma marrone. O marrone que é recurso de origem não identificada e pode isso gerar uma devolução por erário ou uma multa para o candidato que ele tem que arcar ao final da sua campanha. E aqui pouco importa se o dinheiro é público ou é privado. Então, qualquer um desses dois casos, havendo uma despesa irregular, pode gerar isso uma obrigação de ressarcimento. Então, eu vejo aqui que a primeira obrigação de todas, e a gente está aqui falando com o pessoal no dia 13, e está todo mundo desesperado para começar a eleição dia 16, mas a primeira coisa que a gente tem que falar é que não existe despesa antes da emissão dos recibos eleitorais. Então, salvo engano, eu sei que o pessoal da contabilidade, o Antônio e a Sara vão tocar isso depois, mas enquanto você não abrir o sistema, não lançar sua prestação de contas, não lançar o seu CNPJ, não emitir seu recibo eleitoral, ainda que você já tenha seu santinho impresso, já tenha um adesivo impresso, ainda você não pode fazer o seu adesivaço de começo de campanha, adesivaço de largada. Temos que aguardar a emissão dos recibos, a abertura do sistema. Então, esse é o primeiro ponto, e é um ponto que é facilmente perceptível e auditável. Então, eu teria muito cuidado com isso. Eventualmente, um candidato já tem um CNPJ, ele já sai apressado, já emite uma nota fiscal, já contrata uma coisa ou outra. Então, tomar muito cuidado, gente. A única despesa que vocês podem contratar ainda é a despesa do comitê. Do comitê, desde que o desembolso só seja posterior a todo esse requisito. Então, vamos tomar cuidado com isso. Um outro requisito que nós temos que ter com as contas é saber para quem nós estamos pagando. Então, se eu estou locando um carro, eu tenho que locar esse carro de quem? De uma pessoa jurídica que tenha no CNAE, que tenha no objeto a locação de veículos. Se eu estou locando um carro de uma pessoa física, quem que pode me locar? A pessoa que é proprietária do veículo. Não adianta, a gente se deparou em eleições anteriores com muitos casos em que, não, eu tinha um nome sujo, eu financiei o carro na nome da minha mãe, mas o carro é meu. Então eu que estou locando para a campanha. Não, não é você que está locando para a campanha. Quem está locando é a sua mãe, porque o documento, o CRV do veículo está no nome dela. Então, poxa, se eu vou contratar uma agência de publicidade, eu tenho que tomar cuidado para verificar se o KNAI disso é uma agência de publicidade. Uma gráfica, a mesma coisa. E tomar cuidado também, que eu sei que isso é difícil para o nosso candidato, mas é importante isso que a gente tem aqueles cruzamentos de dados, né, doutor Joel? Em que pega a quantidade de funcionários que a empresa tem, se a empresa tem conta de luz, tem conta de água. Então você vai lá, na sua boa-fé, contrata de um CNPJ, de uma gráfica que você acha que existe, manda imprimir o seu material impresso, quer seja ele adesivo, bandeira, wind banner, tudo isso, e daí cruza os dados e a Justiça Eleitoral fala assim, poxa, mas como ela imprimiu para você 1 milhão de santinhos, sendo que essa empresa não tem nenhum funcionário registrado, ela não tinha consumo de água, de luz, que é uma coisa que foge da competência do candidato. Então, eu falo que é muito importante a gente tomar cuidado com os fornecedores de campanha. Então, vamos buscar fornecedores que já estão no mercado, que já estão sedimentados no mercado, que já têm uma experiência grande, não buscar aquele menor preço, aquele caso de oportunidade que o golpe está aí, né? Cai quem quer. Então, o golpe está no Zap, o golpe está na tua ligação do banco, o golpe pode estar também, agora que o momento é campanha eleitoral, numa gráfica que não existe, alguma questão parecida com isso. Então, vamos tomar cuidado também com isso. Então, eu falaria aqui,
Primeiro, eu só posso contratar aquilo que o proprietário, né, da locação, quer seja imóvel, quer seja móvel, seja no CPF dele. Se for para contratar uma despesa com o CNPJ, temos que ver se o KNAI dessa empresa é pertinente à despesa contratada. Porque se não for, eu não tenho como fazer isso. Não tenho a menor possibilidade disso. E para encerrar, eu sei que esse é um ponto que o doutor Jonatas se debruça muito sobre ele, e já levantando a bola aqui para o doutor Jonatas, a gente tem a questão também do CPF. Então, quando eu vou contratar cabos eleitorais à militância, eu tenho que consultar o CPF se o CPF está regular, porque a gente já tem casos também da Justiça Eleitoral glosando esses pagamentos feitos para CPF irregular. Não sei se era mais ou menos isso, doutor Ricardo, que o senhor queria que abordasse, mas acho que passo por aqui a palavra para outros colegas que eles possam falar também. É importante também colocar, doutor Calado, é que antigamente a Justiça Eleitoral, para uma comprovação de despesa, exigia apenas o contrato e a cópia da nota fiscal, né? Lembrando que, evidentemente, todas as despesas só são comprovadas por documento fiscal idôneo, não serve mais recibinho, nada disso, né? Mas nós estamos partindo hoje em dia, numa análise pelos órgãos técnicos da Justiça Eleitoral, não só dessas questões formais, né, como cópia do pagamento, nota fiscal, mas também a exigência da efetivação dessa despesa, né? Isso pode ser posteriormente requerido em diligência se comprovar de que aquele santinho foi realizado, de que aquele serviço foi efetivamente prestado, e isso também foi muito demandado na eleição passada. Eu vou também convidar aqui para participar o Dr. Giovanni, que vai nos colocar um pouco sobre a questão do limite de teto de gastos, né? Porque também aqueles mais antigos lembram que antigamente quem fixava o limite eram os partidos políticos, né? E hoje em dia esse é um limite único, né, para cada um dos cargos, e com a importância de que esse limite de gastos ele inclui não só os gastos financeiros, mas também as doações estimadas. Doutor Giovanni, por favor, a sua participação. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço ao PL, o presidente Valdemar, doutor Tadeu. Boa noite a todos os profissionais de alto nível que participam desta live e a todos os candidatos que nos assistem. Para esse ano, nós tivemos a portaria, né, do TSE 449, onde ele estipula os novos tetos de gasto, né? E para São Paulo, nós vamos ter aqui para governador o limite total de R$ 26.683.209, né? Para deputado federal, aqui em São Paulo, o limite do teto é R$ 3.176.572, e para deputado estadual, o limite é R$ 1.270.629. O que é importante observar desse teto? Que ele vai incluir todo o gasto da campanha, certo? As consequências de quem, né, extrapola o teto, ela vai desde a multa de 100% do valor, né, que ele extrapolou, ou seja, se for extrapolado 20 mil, vai ter que ser recolhido 20 mil em até 5 dias úteis da intimação. Também pode caracterizar abuso de poder econômico, que pode gerar outras consequências, como cassação de regime ou diploma, e também ser objeto de AIGE ou AIME, que são ações autônomas, né? Existem coisas que efetivamente computam, né, o limite de gasto. São os gastos de campanha com contrato, seja gráfica, propaganda, aluguel de espaços, transportes, comitês, o próprio pessoal, tá? Transferências financeiras para outros partidos candidatos, como já falado, doações estimadas, que entram aí, o recebimento de um veículo como doação, para a utilização da propaganda, da campanha, o próprio imóvel do comitê, que pode vir por doação,
Então, tudo isso entra como doações estimadas, tá? E também computa aí, e tem que ser levado em consideração, os valores repassados ao próprio partido, tá? Que excedam o gasto real do partido com aquela candidatura, exceto as sobras de campanha. Por maior esclarecimento, na resolução 23.607 de 2019, possui um rol, né, onde vai estar constando todas os gastos de campanha, né, que são computados. Também vale alertar aí sobre a publicidade regular, que a publicidade regular, ela também vai contar no seu teto de gastos. Então, se o pensar de fazer uma publicidade regular, eu não vou precisar entrar esse gasto no meu teto, ele vai entrar sim, e acaba que você vai ter dois problemas, um de gasto de teto e da publicidade regular, tá? Aproveitando aqui, eu gostaria de falar também referente aos valores de doação, né, que a gente tem. O próprio candidato ele pode financiar a própria campanha até 10% do valor do teto, tá, da su, do seu cargo eletivo, e também teria que ter aí respeitar sempre os 10% da pessoa física que fizer a doação referente ao imposto de renda do ano anterior, 2025. Bom, acredito que seja isso. Se tiver mais alguma coisa que eu possa complementar, fico à disposição e passo a palavra para os demais colegas. Então, Giovanni, eu aqui estava falando, eu me recordei num problema também muito frequente relacionado ao autofinanciamento, né? Muitas vezes o candidato, ele no seu CPF, ele doa o CNPJ da campanha, uma quantidade, ele observa esse limite que você bem colocou de 10% do total do teto, né? Não é como uma doação de uma pessoa física, que é os 10% do rendimento bruto auferido no ano da eleição, é os 10% do teto. Só que ele acaba tendo as suas contas desaprovadas por um único motivo: não ter declarado no registro de candidatura, na sua declaração de bens, haver essa disponibilidade financeira. Isso é considerado, portanto, como uma doação de origem não identificada. Então, essa informação é muito importante. Se você quiser colocar dinheiro, doar para a sua própria campanha, verifique se constou uma disponibilidade financeira, uma conta bancária, uma aplicação no seu pedido de registro de candidatura, lá na declaração de bens que foi apresentada para a Justiça Eleitoral. Torcalado deu aqui um spoiler em relação à questão dos gastos e a verificação de CPF, CNPJ, e eu vou chamar aqui para participar o Dr. Jonathan Palmeira, que vai trazer um pouco para a gente toda a questão relativa à contratação de cabos eleitorais, né? Quais são as precauções que o candidato deve ter em relação a isso? E foi também um ponto muito polêmico nas últimas eleições, que o tribunal exigiu não só alguns dados que constassem no contrato, mas também a prova do efetivo pagamento quando se tratou de uma empresa que terceirizou serviço de mão de obra. Então, por favor, doutor Jonathan, o senhor está com a palavra. Boa noite, desejar inicialmente boa noite a todos, amigos, profissionais aqui, que contribuem sempre para o enriquecimento, do aprendizado do Partido Liberal. Desejo também muito boa noite a todos os amigos e amigas, candidatas e candidatos do Partido Liberal. Um abraço ao nosso presidente José Tadeu Candelária, também ao nosso presidente
nacional, Valdemar Costa Neto, e aqui a todos os assessores e coordenadores de campanha que vão trabalhar conosco nessas eleições gerais de 2026. Então, doutor Ricardo e amigos, de fato, a militância nos deu um trabalho considerável nas eleições de 2022, principalmente, em razão do detalhamento previsto na resolução 23607, em especial, pelo detalhamento da carga horária. Eu costumo dizer que a resolução ela é clara quanto aos requisitos do contrato de militância. E esses elementos que eu costumo dizer são eles: a identificação pessoal, a função, a descrição da atividade a ser desempenhada, o local da prestação de serviço e a justificativa de preço. E normalmente, doutor Ricardo, isso era contemplado de uma forma, digamos assim, não genérica, mas absorvida no objeto do contrato. E o tribunal e a Justiça Eleitoral conseguia antes enxergar, na leitura do contrato, esses elementos. Mas, como você antecipou, a Justiça Eleitoral ter feito uma análise mais criteriosa para esses elementos, e aí fomos surpreendidos nessa análise mais criteriosa, numa exigência, por exemplo, de um controle de ponto, do horário da prestação de serviço, e mais do que isso, da indicação do local efetivo da prestação de serviço. Então, o contrato que antes, no objeto ou nas cláusulas, absorvia ou contemplava um ou outro desses elementos, a Justiça Eleitoral passou a considerar um contrato genérico e irregular. E essa irregularidade resultou, sabemos, na determinação de devolução dos valores gastos com a contratação da militância. E nós tivemos uma situação um tanto emblemática aqui, perante a Justiça Eleitoral, porque nós ouvíamos dos candidatos o seguinte: bom, mas eu contratei essa equipe de militância. Eles efetivamente trabalharam na minha campanha. Eles receberam. Existe prova de que saiu esse dinheiro da minha conta de campanha para o CPF da pessoa contratada. E ainda assim a Justiça Eleitoral considera irregular essa contratação? Sim. Então, a Justiça Eleitoral, ela tem exigido mais, tem exigido um detalhamento um pouco mais rigoroso em relação à contratação da militância. E a dica que eu deixo aqui é para especificar melhor a atividade desempenhada, não apenas mencionar o cargo, mas descrever, ainda que de maneira superficial, não precisa ser tanto detalhada, mas o que o militante de rua faz, se é ele que retira e coloca o indie banner, distribui material gráfico, se é ele que faz a movimentação de bandeira nas ruas. Se é líder, se líder, ele então fiscaliza o pessoal de rua, ele é responsável pela anotação de ponto, o coordenador gerencia a campanha, é responsável pelas reuniões políticas, acompanha o candidato nas agendas políticas, para que não fique um contrato extremamente genérico e possa ser considerado irregular. Também aconselho aqui a fazer o controle de ponto, indicação do início do horário da prestação de serviço, indicação do final do horário da prestação de serviço e também a indicação do local da prestação de serviço, para que não caia nessa exigência, que para alguns é uma exigência um tanto severa, um tanto desproporcional, mas o nosso objetivo é que não haja nenhum tipo de apontamento e depois, cumprindo as diligências, tenha que juntar e correr atrás de controle de ponto, correr atrás de aditivo. É isso que a gente menos precisa durante o julgamento da prestação de contas, principalmente porque sabemos o tempo para o cumprimento das diligências da Justiça Eleitoral é bem reduzido, prazo de 3 dias. Então é importante que o contrato de militância esteja preparado na análise da prestação de contas, no início, na entrega da prestação de contas, e não para cumprir exigências da Justiça Eleitoral. E aqui uma outra dica é quanto ao dossiê. O que eu costumo dizer quanto ao dossiê do contrato de militância? O doutor Calado, que me antecedeu, ele bem disse. Eu costumo indicar o contrato
um contrato envolvendo, deixando claro, a carga horária, o período da prestação de serviço, o local da prestação de serviço, uma descrição mínima da atividade, e um documento com foto, a regularidade do CPF, o comprovante de pagamento desse militante. E não cabe aqui pagamento feito para a tia, para a mãe, para o filho, se quem consta no contrato é outra pessoa. Pagamento também sugiro que seja feito ou via Pix, preferencialmente pela chave CPF. É uma inovação dessas eleições. Antes, o Pix só poderia ser feito através da chave CPF. Hoje, isso já se permite outras chaves, mas o alerta que fica aqui é que, quando do pagamento, que o responsável pelo pagamento identifique efetivamente o titular do recebimento do valor. E, doutor Ricardo, falando também aqui da portaria 444 de 2026, que estabelece aí o limite da contratação de militantes de rua. Eu vou falar aqui sobre dos cargos, né? Que existe uma regra a partir do município base, e, enfim, que a resolução traz para chegar nesse número, mas o TSE, já facilitando, trouxe o número exato nessa portaria. Para o cargo de deputado federal, podem ser contratados até 6.584 militantes, e para o cargo de deputado estadual, a metade disso, 3.292 militantes de rua. Para o cargo de senador, 9.405, e governador, 18.810. O número é bem substancial, né? É até difícil imaginar, pelo menos aqui para mesmo no estado de São Paulo, um número de contratação de 3.200 e tantos militantes. Não são todos candidatos que certamente atingirão esse limite, mas fica aqui o registro, que é para conhecimento dos nossos candidatos, indicando que essas são as principais dicas aqui que eu entendo, enxergo, os principais cuidados para a contratação de militância de rua. Uma parte só, doutor Ricardo Porto, aqui só para complementar, quando o doutor Jonatas disse a questão da empresa de terceirização de mão de obra, vamos colocar no mesmo balaio, assim, falando no nosso interiorês, né, doutor? A empresa que você contrata para fazer aquela distribuição porta a porta de material impresso, né? Então, Uhum. normalmente, os candidatos para alguns locais, eles contratam aquelas empresas que já fazem distribuição de folheto de supermercado, de posto de gasolina. Então, a lógica eu lembro até hoje de algumas prestações de contas que tiveram valores astronômicos para devolver, porque os candidatos contrataram essas empresas de distribuição porta a porta de material e não tinha o contrato do pessoal, porque essas empresas contratam um freelancer. Então, a hora que vai cruzar com o cadastro de pessoas registradas, lá não vai ter aquele total de funcionários, ou não tem funcionário registrado para aquela área que ela está distribuindo o teu material. Daí eles começam a pedir o contrato, o comprovante de pagamento, folha de ponto. Então, é só estender todas essas preocupações que o Dr. Jonas falou para essas empresas também de distribuição desse marketing direto de distribuição de impresso. Perfeito, doutor Calado, bem lembrado. E a questão, como você mesmo antecipou anteriormente, a questão do objeto, né, do objeto CNPJ dessa empresa que vai ser contratada. Eu costumo também sugerir que a empresa, no contrato dessa empresa, doutor Calado, que indique a quantidade de funcionários que essa empresa vai disponibilizar para a execução desse contrato com o candidato, passe a lista dos funcionários, e depois, porque também normalmente a Justiça Eleitoral vai exigir a comprovação do pagamento dessas pessoas, e mais do que isso, a prova a prova de evidência, né? Não necessariamente juntar logo na entrega da prestação de contas, mas importantíssimo ter a prova da evidência, não só da militância, mas também dessa empresa terceirizada. O doutor Jonas estava falando aqui, eu me lembrei de dois pontos importantes. Como o doutor Joel colocou, hoje a gente tem expresso na resolução a obrigatoriedade de observância do princípio da economicidade, né? E nós não podemos, então, para um mesmo prestador de serviço, né, um cabo eleitoral, que tenha a mesma,
a mesma frequência horária, mesma carga horária, valores muito díspares, né? Então, não posso remunerar a mesma função com a mesma carga horária com valores muito divergentes, né? Isso vai ser questionado pela Justiça Eleitoral para que haja uma justificativa porque houve essa disparidade de valores entre cabos eleitorais que realizaram atividades semelhantes no mesmo período de tempo. E outra questão também importante, doutor Jonatas, quando o senhor fala das diligências, é que muito candidato ele acaba acreditando que prestou as contas, está resolvido, né? A Justiça Eleitoral vai fazer uma análise primeira, né, daqueles eleitos, até porque a prestação de contas pela legislação eleitoral tem que ser julgadas até 3 dias antes da diplomação, e depois ela vai passar a análise da prestação de contas dos suplentes e daqueles que não se elegeram. E muitas vezes isso acaba demorando 1, 2, 3, até mesmo 4 anos. Hoje nós estamos aqui em 2026 e há ainda prestações de contas da eleição de 2022 tramitando no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E essas diligências, né, quando o tribunal começa a analisar a prestação de contas, ele pede esclarecimentos e novas documentações, né, para os candidatos. E essa notificação se dá em nome dos advogados. Então, por isso é muito importante que, enquanto a sua conta não for analisada, não for julgada pela Justiça Eleitoral, que o candidato permaneça atento, armazene os materiais e sempre em contato com o advogado, porque a notificação se dará através de uma publicação no Diário da Justiça Eletrônica. E por incrível que pareça, nós temos visto que muitos candidatos, de repente, se deparam com bloqueio na sua conta bancária e depois vai verificar foi porque a conta foi desaprovada, porque não foi atendida uma notificação para abertura de diligência, todo gasto foi considerado como irregular e o candidato foi obrigado a devolver isso com juros e correção monetária. É intimado também em nome do advogado para realizar o pagamento, não é realizado, é ajuizado uma execução fiscal por parte da Fazenda Nacional e aí ocorre muitas vezes uma penhora online nas contas bancárias e aí o candidato não tem mais o que fazer. Então, para falar agora especificamente dessa parte técnica da prestação de contas, eu vou passar a palavra para o Antônio e a Sara, que é quem efetivamente cuida dessas questões contábeis e formais dos lançamentos de despesas, né, e depois a transmissão disso para a Justiça Eleitoral, hoje num novo sistema que chama JE+. Por favor, Sara, por favor, Toninho. Boa noite, tá? Primeiramente, eu quero agradecer ao PL estadual, ao senhor presidente José Tadeu Candelária pela oportunidade, tá? E eu queria colocar alguns pontos, tá, em relação às despesas, tá? A eleição praticamente ela já começou para nós, porque a gente tem que consultar as empresas, CNPJ, tudo, se está apta a começar a fornecer a prestação de serviço a partir do dia 16. Eu estava analisando alguns contratos de locação de veículos que muitos candidatos vão utilizar durante o período de campanha. Eu consultei 2 contratos de duas empresas já, vamos ver, bem conhecida no ramo, e uma cláusula está escrito calção, tá? Eles estão querendo cobrar calção pela utilização do veículo durante o período de campanha. Nós sabemos que o dinheiro público não vai poder pagar calção, tá? Eu acho que o candidato ali tem que tomar muito cuidado em relação a essa cláusula. Esse tipo de
de pagamento, caução, porque o dinheiro público não é utilizado para fazer isso, tá? Ele poderá utilizar outras maneiras para fazer. Eu estava verificando também na questão de documentos fiscais, tá? Tem muitos documentos fiscais, principalmente de gráficas. Ele tem um campo onde ele vai mencionar o frete e desconto na nota fiscal. Entendo que desconto, para mim, é uma doação, tá? É uma doação. E doação de pessoa jurídica não pode. Isso vai ser muito bem analisado. Tem que tomar cuidado, principalmente nisso. Qualquer coisa que tiver com desconto, tirar fora, porque isso vai ser uma dor de cabeça na prestação do candidato. Nós temos problemas também, porque hoje em dia, para fazer uma carta de correção de nota fiscal, não existe, não vai existir mais, tá? Existe um prazo para pedir cancelamento de nota fiscal, tá? Se não pedir dentro do período estipulado, a nota fiscal vai ficar ali aberta, tá? E vamos ocorrer o risco de como responder isso, como solucionar esse problema, tá? Eu quero deixar essa explicação, eu quero que a Sara assume e explica essa situação. Então, com relação ao cancelamento de nota fiscal, depende de cada município. Por exemplo, tem município que até o dia 10 do mês subsequente você consegue cancelar. Tem município que diz que não, encerrou o mês, você não cancela mais. Carta de correção não existe mais, não tem mais como fazer carta de correção. Por isso, na época da emissão das notas fiscais, na compra dos materiais, tem que estar certinho realmente as medidas, a cor, o tamanho, porque a gente já teve diligência porque como a nota fiscal não estava completa, aí a gente solicitou uma carta de correção, isso ainda foi possível na época, para corrigir esses dados que não estavam, só que agora isso não tem mais. Então, assim, precisa tomar bastante cuidado na hora que for solicitar esses materiais, né? Pedir para o pessoal que vai fazer a emissão da nota que tem que estar bem discriminado isso no corpo da nota fiscal. Tá. Então, são essas coisinhas que a correria da campanha, a gente acaba esquecendo de verificar, né? Vai pegar uma nota fiscal com desconto lá, para mim, é doação para a campanha. Quem for analisar, pode ser que pega, fala assim, está praticamente sujeito a uma reprovação, porque é um desconto de pessoa jurídica, é uma doação de pessoa jurídica. Pode ser uma nota de gráfica, pode ser uma nota de locação, principalmente fatura de locação. Eles têm mania de colocar um desconto durante o período. Eu entendo que é uma doação de pessoa jurídica, tá? Então, precisamos tomar cuidado em relação a esse tipo de gasto, né? Também, eu me preocupo também na campanha eleitoral, nos documentos que são enviados aqui. Documentos com rasura, tá? Se eu não conseguir um documento legal para comprovação da despesa, eles praticamente não vão aceitar, tá? E isso vai ficar muito difícil eu conseguir um documento depois. Geralmente, cupom fiscal. Cupom fiscal, você emite o cupom fiscal, tá lá. CNPJ de campanha, tudo isso, mas com o tempo, aquilo some. Apaga tudo. Como é que eu vou comprovar? Né? Tira uma cópia do documento, do cupom fiscal, porque com o tempo aquilo tudo vai sumir no cupom. É uma tinta fraca, né? Então, todos os documentos rasurados vão acabar prejudicando a análise da prestação de conta, né? E temos outras dificuldades também, porque para fazer a análise dessa prestação de conta, existem muitos erros, né? Geralmente, o candidato que foi mencionado, que foi falado aqui, aquele RONE, aquela despesa de RONE, o candidato, ele costuma usar esse dinheiro, tá? E usar para pagar alguma coisa, e nós conseguimos enxergar que aquele RONE foi utilizado, e não pode ser utilizado. Ele praticamente tem que ser separado, tá? Para devolver. E muitos usam esse recurso de origem não identificada. Entendo que isso vai trazer um grande problema para o candidato. Outro problema que o candidato tem, muitos candidatos têm, ele esquece de constituir o advogado, tá? Se deixar de constituir o advogado, praticamente a prestação pode ser julgada como não apresentada, tá?
registro de gastos com combustível e manutenção do carro do candidato. Isso não pode entrar com recurso de campanha, tá? Se entrar com recurso de campanha, ele praticamente vai ser notificado, porque o candidato, ele vai utilizar o seu veículo, tá? Ele vai assumir o compromisso de pagar todas as despesas, combustível, hospedagem, refeição, tudo isso é uma despesa particular do candidato. Isso não pode ser colocado. Por favor, Sá. Tem uma outra coisinha também bem importante, que são sobre as datas, tá? Tem a parcial, né? A gente está pedindo a data de corte no dia 8. Então, assim, toda despesa que o candidato contratar, mesmo que não paga até o dia 8, a contabilidade tem que ser informada, porque a gente precisa. E agora, muito mais, porque agora, em tese, o programa ele é online. Então, a partir do momento que a gente lançou, ele já está registrado lá, que agora é pela web. Então, assim, a data de corte vai ser dia 8, porque a gente tem até o dia 13 de setembro para entregar a parcial. Então, assim, o que os candidatos, né, contratarem até o dia 8, a contabilidade tem que ser informada, para a gente poder subir isso na parcial. Porque, afinal, depois vai ser no dia 3 de novembro. Outra coisa também importante, que o doutor Jonathan já comentou, né? A gente fala de novo sobre os militantes, que é muito importante. Precisa ter necessariamente, obrigatoriamente, cartão de ponto, tá, gente? E o que o doutor Porto também já falou sobre valores, se a pessoa tem a mesma função e ela trabalhou no mesmo período, o mesmo valor de salário, porque isso também aconteceu de diligência na campanha passada. A abertura das contas, outra coisa, tem candidato já gastando com o CNPJ da campanha. Gente, isso não pode. Então, assim, a eleição efetivamente só começa a partir do dia 16 de agosto. Eu não posso ter nenhuma nota fiscal, não posso ter nenhum depósito, na conta outros recursos, porque a campanha efetivamente só começa no dia 16. Queria devolver a palavra, eu queria um comentário sobre a respeito dessas notas fiscais, porque tem desconto, isso vai prejudicar bastante o candidato, tá? Porque eu acho que é uma devolução, eu acho que é uma doação de pessoa jurídica, tá? E o calção de contratos... Que é coisa nova. De locação, para mim é coisa nova, nunca teve isso no passado, agora tem, tá? De algumas empresas já conhecidas. De duas que a gente... Né? De duas que eu já peguei, já conhecidas no mercado. E é um contrato específico para a eleição 2026. É um contrato específico para a eleição. Eu devolvo a palavra ao doutor Ricardo. Vou fazer aqui uma última rodada de perguntas. Doutora Bruna, doutor Joel, a maioria dos gastos de campanha hoje são relacionados ao impulsionamento em rede social, né? E quais são aí as precauções, especialmente em relação à documentação, à comprovação dessa despesa? Ela é feita em boleto e depois tem emissão da nota fiscal. Se vocês pudessem também falar um pouco para nós em relação a isso, seria bastante interessante para os nossos candidatos. É isso mesmo, doutor Ricardo. A campanha virtual é uma modalidade que surgiu nos últimos anos, aí, nas últimas campanhas, ela cada vez ganha mais campo. E o impulsionamento passou a ser uma forma interessante de campanha. Alguns candidatos chegam a impulsionar um valor maior do que o valor gasto em campanhas naquele modelo antigo, de rua e tudo mais, material gráfico. Então é importante saber da importância do impulsionamento, tá? Que não há um limite na lei que diga qual é o valor que pode impulsionar, só que ele tem suas regras próprias, né, doutora Bruna? A primeira questão é lembrar que todo candidato ele deve ter o rótulo como político, deve ter lá o rótulo como propaganda eleitoral, já colocar o CNPJ dele de campanha lá na conta de anúncios, até porque o boleto bancário tem que vir com o CNPJ de campanha para posteriormente vir a nota fiscal do Meta com o CNPJ da campanha. Diferente dos outros tipos de despesa, que primeiramente nós temos a nota e depois o pagamento, no Meta, né, no impulsionamento,
nós temos, primeiramente, a gente adquire créditos com valores da campanha por meio do boleto com o CNPJ e, posteriormente, ao final do mês, vem a nota fiscal com todo o valor gasto que foi pago para impulsionamento. Tem que lembrar de não deixar sobras lá na conta de anúncio, para que os valores das notas fiscais mensais, que vão ser agosto, setembro e outubro, seja igual ao valor total investido na prestação de contas na parte de impulsionamento. Vale lembrar que os impulsionamentos feitos no mês de outubro, que seja dia 1, 2 ou 3, provavelmente a nota só venha em novembro. Em novembro. Então, depois vai ter que juntar essa nota, seja por diligência, por petição. Porque normalmente as notas vêm no mês seguinte, lá para o dia 2, dia 3 de novembro, que, como a Sara já comentou, nós já vamos ter entregue a prestação de contas a essa data, porque já vai estar bem no prazo. Bom, estou calado. Também muitos questionamentos que recebemos diz respeito àquela doação que é feita na boca do caixa, né? Aquela doação em espécie, em dinheiro. O que a resolução traz a esse respeito? Ô, Ricardo, excelente pergunta, doutor Ricardo, porque isso acostuma dar muito problema em eleição, que a pessoa acaba doando na boca do caixa valor superior ao teto máximo permitido, né? Hoje a resolução do TRE e a própria Lei 9.504 ela estabelece como 1.064,09, ou seja, aquela doação por CPF, em dinheiro, em papel, com depósito em espécie na boca do caixa, sempre será de 1.064,09. Além disso, essa doação tem que ser sempre identificada. Então, sempre ela não pode ser feita no caixa eletrônico, ela tem que ser feita na boca do caixa para que conste do extrato o CPF do doador desse valor. Então, para a gente não ter erro, as formas hoje de arrecadação de campanha, então como que nossos candidatos podem arrecadar os recursos privados, os recursos de pessoa física? Eles podem arrecadar por Pix, por transferência bancária, por cheque nominal e cruzado, por esse depósito em espécie no valor máximo de R$ 1.064 e pelo financiamento coletivo que alguns podem ter feito. E aqui, vamos tomar cuidado quando o banco do doador ele é do o mesmo banco em qual você tem sua conta bancária, sua conta de campanha. Por que isso? Porque tem algumas transações, alguns bancos, eu me lembro do Bradesco na última eleição especificamente, que você ia na boca do caixa e falava, eu quero fazer uma transferência para a conta XPTO do candidato tal. Eles não operacionalizavam isso como uma transferência eletrônica, eles operacionalizavam isso como um saque e um depósito. E se o valor passa de 1.064, acaba configurando a irregularidade. Eu tive um caso de um candidato que a conta das empresas dele, da família dele, de campanha dele era toda no Bradesco, ele teve que devolver quase R$ 200 mil por causa de uma transação dessa, de que as familiares dele foram na boca do caixa, pediram para fazer transferência eletrônica, o banco formalizou como saque e depósito e depois quando foi ver, o valor já estava acreditado na conta e sendo usado. Então, eu acho importante a gente saber que depósito em espécie na boca do caixa é o valor máximo de R$ 1.064. Importante essa informação para não termos erro e não termos problema com devolução no futuro. Obrigado, estou calado. Então, Giovanni, e em relação ao limite de despesas, né? De até quando o candidato pode contrair despesa, né? Há uma preocupação muito grande, especialmente dos contratos, né? Quais são as datas que precisam constar nos contratos como término ali da prestação de serviço? É, muito boa pergunta, porque além da data final, que é a data da eleição, né, é importante que o candidato ele vá sempre munindo a contabilidade dos seus gastos diariamente, se possível, sempre em tempo real, para que tenha esse monitoramento, né, diário e não deixe para o último dia para não ter nenhum problema. Então a gente pode contar aí como último dia a data da eleição, mas todos os gastos, o interessante, o indicado é enviar diariamente para a contabilidade. Interessante você colocar isso, doutor Giovanni, em relação ao acompanhamento diário, porque o Toninho e a Sara,
tem a obrigação, né, de transmitir, né, em 72 horas o informe financeiro assim que for recebida, né, foi creditada alguma doação na conta bancária. Né, Toninho, eu gostaria de que vocês colocassem para a gente aqui essa obrigatoriedade dos informes financeiros e também falasse um pouco, para finalizarmos, em relação às doações estimadas que são realizadas pelo partido, os gastos que são contratados pelo partido e disponibilizados para seus candidatos. Em relação ao relatório financeiro das 72 horas, assim que o candidato recebeu um valor em qualquer das contas, fundo partidário, FEFEC ou na conta DC, a contabilidade, né, nós temos 72 horas para enviar isso no sistema e subir para o sistema do tribunal. Lembrando que são dias corridos, tá? Não são dias úteis. Por exemplo, se esse valor entrar na sexta-feira à meia-noite, já está contando. Então, a gente tem que ser informado no dia seguinte. Por isso que a gente pede que seja verificado o extrato diário. A gente sempre aconselha, olhem os extratos pela manhã, porque pode ter vindo alguma doação no período da noite do dia anterior, e olhem os extratos no final do dia, porque de repente entrou alguma coisa durante aquele dia e a gente vai ter um tempo hábil para fazer o lançamento. Ok? Eu queria falar sobre as doações estimadas do partido, tá? O partido, ele se comprometeu em fazer várias prestações de serviço que ajudam o candidato nesse durante o período, né? Como rádio e televisão, marketing, os prospectos de Santinho, tudo isso, tá? Tudo para o candidato. O partido assume esse custo, ele paga, mas ele tem a obrigação de fazer o rateio, tá? Para com os candidatos que utilizarem este produto que o partido está fornecendo, tá? Eu tenho que fazer essa doação, fazer uma relação estimada para cada candidato que utilizarem, né? Vai ser emitido um recibo, tá? Vou lançar para o candidato que recebeu esse produto e da baixa do partido, tá? Essas informações vão estar ligadas, tá? Eu tenho prazo também de se preocupar com isso por causa da mulher, porque a mulher é uma doação estimada, eu entendo que até o dia 30/8 tem que ser feito esse tipo de doação, tá? Porque o tribunal pode alegar que recebeu depois da data estipulada, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado. Mas todo serviço que o partido faz durante o período eleitoral para o candidato tem que ser rateado. Tá? E lembrar muito que essa doação estimado, ela vai entrar no limite de gastos. Tá? A gente está conferindo todo aqui o saldo do candidato. Se tiver, por acaso, estourando, a gente vai alertar, tá? Mas tem que tomar cuidado. Toda doação estimada vai entrar no limite de gasto do candidato, tá bom? Obrigado, Antônio. Obrigado, Sara. E para finalizar, vou passar a palavra para o doutor Jonatas para que ele fale a respeito dos gastos, né, com contador e advogado, uma vez que é obrigado, né, a inclusão desses dois profissionais na prestação de contas. Perfeito, doutor Ricardo. Embora seja considerado gasto eleitoral, a contratação de contador e do advogado, esse gasto ele não entra naquele limite que o doutor Giovanni trouxe aqui para nós, o limite de gasto para cada cargo. E esse gasto ele pode ser pago tanto com recursos do fundo partidário, do FEFEC, recursos próprios, e aqui uma novidade, recursos de pessoa física também, mas desde que tenha transparência dessa despesa. Vai ter que indicar, se assim o fizer,
Se um candidato desejar que uma pessoa física faça o pagamento do contador e do advogado, tem que indicar na prestação de contas quem foi a pessoa física responsável pelo pagamento dessa despesa. Também o advogado e o contador não entram lá, além do advogado e do contador, não entram no cômputo daquele limite que eu trouxe do pessoal de militância de rua. Eles também não entram nessa contabilidade do limite de contratação de militância. São essas as considerações, doutor Ricardo, finais, inclusive, e agradecendo uma vez mais o partido e aos amigos aqui que contribuíram para enriqueceram bastante o nosso partido com o conhecimento, eu devolvo a palavra. Bom, já devido ao horário aqui, nós vamos encerrar a nossa transmissão, agradecendo aí a todos os profissionais do direito, da contabilidade que participaram conosco desta apresentação e desejar aos candidatos do Partido Liberal uma boa eleição, que se informem, né? Volto aqui a dizer da necessidade de que os candidatos bem conheçam a resolução a respeito da arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais e a sua prestação de contas, para que não só tenha êxito, né, na sua campanha, na sua eleição, mas após isso tenha as suas prestações de contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. De toda forma, todo o departamento aqui jurídico do PL se coloca à disposição, né, na nossa sede estadual para poder esclarecer qualquer dúvidas que possam surgir aí ao longo dos próximos meses de campanha eleitoral. Então, mais uma vez, agradecendo a todos, agradecendo ao nosso presidente José Tadeu Candelária, desejo uma boa noite a todos. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer ao nosso presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e também ao nosso presidente estadual, José Tadeu Candelária, pela oportunidade de trazer esta live esclarecedora a todos os nossos candidatos e candidatas às eleições de 2026. Muito obrigado a todos vocês, um forte abraço da família PL.